Se você entrou nesse vídeo para aprender um pouco mais da palavra de Deus de forma rápida, simples e objetiva, você entrou no vídeo certo. Não esquecendo, eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal e não se esqueça, se você não é inscrito do canal, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as próximas notificações e também já deixa aí já o seu curtir, tá bom? Hoje nós vamos estar falando um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 12. Vamos lá? Olha o que a Bíblia vai dizer em João, capítulo 9, versículo 1. Então Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Logo de início aqui, no primeiro versículo, já está mostrando a situação, um cenário. Que cenário é esse? Qual é o momento? Né? É um momento que Jesus estava caminhando, Jesus não estava parado, Jesus estava caminhando e viu um cego, mas não era qualquer cego, não era um cego que teve um acidente e acabou ficando cego, não foi uma pessoa que deu problema da visão depois de adulto ou até quando criança, mas a Bíblia vai dizer que aquele homem era cego de nascença, ele já nasceu cego, desde o momento que nasceu. Olha o versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Observa que desde aquela época até os dias de hoje, nós temos essa crença, né? Errada, mas nós temos essa crença. Quando uma criança nasce com algum problema de saúde, alguma deformação no seu corpo, as pessoas, e tanto a gente mesmo, eu me incluo nisso, né? Se a gente não ter cuidado, a gente pensa assim: poxa, essa pessoa nasceu dessa forma, por quê? Por que essa pessoa nasceu cega? Por que nasceu surda? Ou por que nasceu sem um braço? Ou qualquer outro tipo de problema? Será que os pais pecaram tanto, erraram tanto, que Deus veio através desse problema nessa criança para punir a família? Só que em relação ao pecado, né? Tem essa pergunta, e em relação ao pecado também, em Romanos 5,12 vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, em relação ao pecado, todos nós somos pecadores. Então imagina, se fosse por causa do pecado, quantas pessoas, né, ia ter que nascer defeituosa. Mas Jesus vai explicar em relação à deformação desse rapaz, né? Na verdade, esse problema de visão. Jesus vai explicar mais para frente, e olha no versículo 3 de João, capítulo 9, vai dizer bem assim, ó, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui não é que os seres humanos não são pecadores. Lembra que nós lemos aqui agora em Romanos 5,12 que todos pecaram, né? Todos. Toda a humanidade pecou através de um só homem, que em relação a Adão. Só que nesse momento Jesus fala que nem ele pecou, nem o rapaz que é cego, e nem os pais dele. Mas era o que aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E essa explicação em relação do pecado, em relação às pessoas vir nascer com algum tipo de problema, isso desde o Antigo Testamento já explicava. Em Jeremias capítulo 31, versículo de 29, já explicava assim, que dizia assim, ó: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotoaram. Isso aqui está explicando que o pecado do ser humano não ia vir sobre as crianças, sobre os filhos, mas cada um sim iria pagar pelo seu pecado. Mas Jesus, ele explicou no versículo 3 o que era o que para ser manifesta as obras de Deus. Olha o versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mais uma vez Jesus falou que ele era a luz do mundo. E isso no capítulo anterior, se você não assistiu o vídeo do capítulo anterior, assista depois aí. No capítulo anterior, Jesus falou que era a luz do mundo, que está em João
O 8:12, que vai dizer bem assim: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele também vai nos ensinar que nós somos a luz também. Em Mateus capítulo 5:14, ele vai dizer: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Então essa luz, quando Jesus quis dizer, eu vim trazer a solução para esse problema. Eu sou a luz. E a gente não pode esquecer que depois que Jesus morreu e ressuscitou e voltou ao Pai, ele nos deixou aqui para fazer o quê? A sua obra, dar continuidade. Então aquilo que ele estava fazendo, os milagres, anunciando o Evangelho, nós temos que dar o quê? Continuidade, porque nós somos a luz do mundo. Claro que através de Jesus, não é isso? E olha o versículo 6, em relação aí ao homem, esse homem cego. Lembra que nós estamos falando de uma situação que os discípulos estavam conversando sobre esse homem cego. Um homem cego de nascença. Versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então Jesus fez o quê? Ele cuspiu na terra, fez uma pequena lama, passou nos olhos do cego e falou o que com o cego? Olha no versículo 7. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Observa que Jesus deu uma ordem. Passou, a saliva com a terra, fez uma lamazinha, passou e falou bem assim: olha, agora vai lavar. Já pensou se esse cego falasse assim: não, mas eu sou cego, não consigo enxergar. Eu sou cego, vai ser muito difícil chegar até aquele local. Não, ele não pensou nas dificuldades. Ele fez apenas o que Jesus ordenou. Jesus passou ali o lodozinho, a lamazinha ali com a saliva e a terra nos olhos e falou assim: vai lá e lave. E o cego fez o quê? Lavou-se e voltou vendo. Então o cego foi. O que falta muitas vezes na gente é a atitude de fazer aquilo que Jesus ordenou. Esperamos demais. Eu não estou dizendo que nós temos que ficar agoniados com aquilo que Jesus falou para esperar. Quando Jesus fala para esperar, é esperar. Mas quando Jesus fala vai, nós temos que ir. E olha o versículo, olha o que aconteceu depois que esse cego voltou a enxergar. Olha o versículo 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Então as pessoas estavam reconhecendo que aquela pessoa que estava enxergando, eles conheciam do passado. Falou: esse rapaz mudou. Esse rapaz agora está enxergando. Ele não enxergava não, agora está enxergando. Olha o versículo 9. Uns dizia: é ele. Aí outros, o que outros falavam? Não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então aquele homem que era cego e voltou a enxergar, ele mesmo falava bem assim: olha, vocês estão na dúvida, mas sou eu mesmo, eu que estava pedindo esmola por aí, eu que ficava pedindo dinheiro às pessoas porque não tinha condições de trabalhar, porque eu era cego e, além de cego, mendigo. Então o problema na vida dele da cegueira, ali mostra também a cegueira física, mas também existe a cegueira espiritual, que nós vamos estar entrando mais aí um pouquinho quando estiver andando no capítulo aí, vocês vão entender melhor. Mas isso mostra a cegueira física e espiritual. Ele fala: agora eu estou vendo. Eu era um mendigo, eu era um largado, mas agora eu consigo enxergar e consigo caminhar aonde eu devo ir. E aí, olha o versículo 10. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? E foi a pergunta para aquele rapaz. Aí ele vai responder. Ele respondeu: o homem chamado Jesus. Nesse momento ele não tinha visto Jesus ainda, porque depois que Jesus passou ali, o lodo ali nos olhos dele e falou para ele ir lavar, Jesus não levou ele até o tanque, ele não levou até o rio, não levou até a água. O que aconteceu? Ele teve que caminhar com suas pernas e ir até aquele lugar. E aí Jesus já não estava mais lá. Ele vai falar bem assim: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Olha de novo a atitude dele,
né? Jesus ordenou e ele falou que fez o que Jesus ordenou. Então fui, lavei-me e estou vendo. Olha o versículo 12. Eles perguntaram, onde está ele? Aí o que ele respondeu? Respondeu, não sei. Mas deixa eu te contar uma coisa. No decorrer do capítulo aí, você vai ver a confusão que deu. Porque Jesus fez um milagre, porque Jesus fez um cego enxergar. Isso vai sobrar até para a família desse cego, até para os pais. Você quer saber o que aconteceu? Entra aí no próximo vídeo e você vai ver, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.